Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo eu quero falar com você. Você já parou para pensar qual parte da sua mente que você mais alimenta? Então, é a sua mente física, é a sua mente mental ou a sua mente espiritual? Né? Quando a gente fala sobre esses três tipos de mente, o equilíbrio entre essas três esferas, elas podem definir, no caso, né, a sua própria vida. Então, hoje eu vou te ajudar a entender como você pode fortalecer cada uma dessas três mentes e também como encontrar harmonia em relação a cada tipo de mente. Bacana? A gente começa primeiramente, com a mente física, né? A mente que em relação a gente fala sobre a parte material, né? Daquilo que a gente consegue enxergar, vamos dizer assim. O corpo comanda, vamos dizer. E nesse caso a gente fala sobre os sentidos, né? Então, os cinco sentidos, né? O sexto sentido seria a intuição, né? Que a gente comenta. Mas seria o quê? A audição, visão, olfato, paladar, tato. Né? Então a gente fala sobre aquilo que a gente consegue enxergar, né? Até tem aqueles tipos de frase, eu só acredito vendo, né? Então tem a grande maioria das pessoas é muito materialista. Então essa é a mente que a gente conversa primeiro. Né? Então quando a gente pensa sobre a mente física, ela é focada no mundo material. Além disso, é focada no modo de sobrevivência. Até quando a gente pensa sobre sobrevivência, a gente fala sobre o mecanismo da mente subconsciente. E o mecanismo da mente subconsciente, quando a gente pensa do cérebro, né, basicamente o cerebelo e a medula, a gente fala sobre o cérebro mais antigo que nós temos, que algumas pessoas chamam de cérebro jurássico ou mesmo cérebro reptiliano. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, e basicamente é por causa disso. Todas as vezes que determinados mecanismos, então por causa de medos, traumas, dores emocionais, qualquer tipo de situação que possa acontecer com você, ele é ativado e, consequentemente, quando ele é ativado, ele reverbera dentro de você um mecanismo de sobrevivência. Ou seja, você quer voltar para a sua zona, o que nós chamamos de zona de conforto, mas seria para o conhecido, aquilo que na verdade você domina. Quando você não está nesse processo, logicamente, você fica cada vez mais desesperado, procurando respostas, e às vezes, quando você não tem base, né, você costuma tomar decisões precipitadas. Além disso, é focada no mundo dos prazeres, né, o mundo físico. Então a gente fala até hoje muito sobre dopamina. Nunca se falou tanto sobre o hormônio dopamina, né? Então tem a ver até com a relação com neurotransmissores, né? Também serotonina, endorfina, anandamida, ocitocina, né? Adrenalina, né? Porque por exemplo, nossas trocas, né, neurais são feitas de duas maneiras, né? Então elétrica e química. E a dopamina, na verdade, é o hormônio do prazer. Então, as pessoas hoje, elas procuram prazer por prazer, ao invés de, na verdade, entender que a vida como um todo, ela não é só prazer. Né? E aí que entra muitas pessoas hoje frustradas, né? Até gerações frustradas, porque elas acham que a vida é só prazer. E não é assim. Né? Além disso, a mente física é relacionada também às necessidades básicas. Então, a gente vai falar de sexo, fome, sede, né? Determinados tipos de situações como essa. Então, se você só alimenta essa mente física, você pode viver muitas vezes no piloto automático, sem nenhum crescimento real. Né? Tem até um exemplo aqui que eu coloquei para a gente conversar com você agora, que é, se você só busca conforto, comida, status, dinheiro, às vezes até mesmo, que você vê, né, o que muitas pessoas às vezes levam, lei da atração, né, apenas só isso, e não tem problema isso. O ponto não é esse. O ponto é, se você se esquece do seu desenvolvimento pessoal, do seu autoconhecimento, você vai ter problemas. Você pode pegar, né, eu sempre falo assim, eu recomendo até para os alunos da Mangabeira Academy, por exemplo, tem o nosso livro aqui no primeiro link da descrição, o livro Alquimia da Mente, que você pode adquirir, né? Além disso, nossos mentoradas ao redor do mundo, né? Nós impactamos mais de 100 países, alunos, né, em mais de 100 países. Quando você só procura isso, né, você vê, por exemplo, todos os livros, biografias, sempre vão falar, né, pessoas bilionárias, milionárias, que só conseguiram chegar onde chegaram através do desenvolvimento pessoal. Então, esse é o caminho, não é o contrário. Né? Então, não é porque eu tenho dinheiro que eu vou me desenvolver pessoalmente. É o contrário. Por eu ter desenvolvimento pessoal, eu vou adquirir o dinheiro. Bacana? Segundamente, eu quero falar com você é a mente mental. Né? Então, que seria o pensador. Né? E aqui, no caso, a gente pensa sobre os três cérebros, né? Como a gente sempre fala aqui na Alquimia da Mente. O cérebro aqui, que na verdade seria o córtex cerebral. O nosso coração
E o terceiro seria o nosso sistema digestivo, né, onde a gente tem 1 milhão de neurônios. Quando a gente pensa sobre a mente mental, a gente fala sobre, tá ligada nesse caso, ao aprendizado, à lógica, à estratégia e ao conhecimento. Olha que legal, vou até repetir, né, para você marcar e anotar. Aprendizado, lógica, estratégia e também conhecimento, né? Então, quando a gente vê pessoas com essa mente mental forte, elas são racionais. São pessoas que são planejadoras. Elas planejam os cenários, as estratégias, né? Mas também tem um viés, vamos dizer assim, tem um prós e contras, né? Um contra que seria esquecer das emoções. E aqui se trata dos extremos. Logicamente, pessoas que planejam também vão, vamos falar vendo até usando inteligência emocional, logicamente que a pessoa pode entender isso de uma outra perspectiva. Mas na grande maioria das vezes, quando a pessoa só é racional, a pessoa costuma criar um determinismo. Não, se não tiver desse jeito, até pode ser o arquétipo do perfeccionista, da perfeccionista. E algum exemplo claro que só para te ajudar em relação a esse entendimento é aquela pessoa que sabe muito, mas sente pouco, né? E ela vive sobrecarregado pelo excesso de pensamentos, né? Lembrando que pensamento, nesse caso aqui, nessa frase, tem a ver com o cérebro. Quando a gente pensa em pensamento no nosso coração, né, o coração tem 40 mil neurites sensoriais, então ele pensa, né, através da neurociência. O cérebro, no caso do nosso coração, não tem dúvidas, mas o cérebro do córtex cerebral, sim, né? Então toda vez que tem excesso de pensamento, você não consegue sair do lugar. Na grande maioria das vezes, a pessoa fica inerte, parada, sem tomar decisões. E na grande maioria das vezes, por exemplo, que você não sabe o que fazer, se você não se mexer, você vai ter problemas. O que é se mexer? Levantar a bunda da cadeira, simples assim. Nós não somos criaturas para ficar parados, nós não somos uma rocha. Uma rocha, a função dela é continuar daquele jeito. Nós não somos assim. Por isso que a grande maioria das vezes, né, quando isso acontece, as pessoas elas criam caos, porque nós somos também criaturas emocionais. Tá? Terceiramente, eu quero falar com você a mente espiritual. E quando a gente fala dessa mente, tem a ver com uma conexão superior. E aqui não se trata de religião, né, culto, doutrina, não. Se trata de espiritualidade, né? A gente trabalha isso muito, né, nos nossos cursos, treinamentos, mentorias e até nos podcasts, vídeos que nós temos. Espiritualidade veio da palavra spiritus no latim, que tem a ver com espírito, mas a palavra spiritus latina veio de inspirare, que significa respirar. Mas essa palavra não é romana, não é, né, latina, né, no caso, que os romanos usavam latim. Ela foi trazida para os romanos através do período helenístico na Grécia, através dos idiomas indo-europeus, então da Ásia, através da palavra Atman, que significa sopro de vida. Então, a palavra espiritualidade significa o elemental, se a gente puder dizer assim, do ar. Então, o ar que você respira. Por isso que essa é a mente verdadeiramente espiritual. Então, a mente espiritual é relacionada à intuição, propósito e conexão com algo maior, independente daquilo que você chamar. Buda, Krishna lá, Deus, grande arquiteto do mundo, Jeová, Javé, Zoroastro, Tal, né? Oxalá, independente. Quem desenvolve essa mente, né, mais essa mente, tem mais paz. Mas elas não têm equilíbrio, porque pode se desconectar da realidade. E isso acontece muito. Né? Pessoas que se dizem, entre aspas, espiritualistas, e aí, no caso, elas vivem no mundo de Nárnia. É como se fosse um mundo ilusório, eu poderia dizer até mesmo fantasioso. E acontece muito. Você pode conhecer pessoas assim, ou talvez você esteja nesse mundo. E aí você pode brigar com pessoas, não, mas você é muito materialista. Não existe essa coisa do materialismo ou do fantasioso. São estágios de consciência. Todos os estágios, como até a gente pode falar do Caibalion, tudo na verdade existe, mas ao mesmo tempo em graus diferentes. Mas você viver num grau que na verdade não é material também é meio estranho. Tá? E aí nesse caso, um exemplo claro disso é quando uma pessoa busca o significado da vida, mas pode esquecer das necessidades práticas. Por exemplo, não come, não bebe, às vezes até mesmo faz alguns tipos de jejum ou mesmo meditações extremas. Isso que, às vezes por egocentrismo, a pessoa se acha que ela é mais espiritualizada que outros. Mas quando uma pessoa é espiritualizada, ela não quer se comparar com os outros. O conceito de espiritualidade está agregado no arquétipo de Saturno, que tem a ver com humildade. Então a humildade
não reverbera, por exemplo, uma pessoa é superior ou uma inferior. Então, por isso que não se trata de você fazer, por exemplo, sacrifícios, né? Não tem nada, talvez você vai ter que fazer, mas não todo dia. Né? É necessário se aprender a fazer aquilo? Sim. Mas você se esquecer também da sua vida? Não faz sentido. Então, qual que você alimenta mais dessas três mentes? Né? Se você fortalece só uma delas, sua vida vai ficar desequilibrada. Então, por isso que é importante você integrar as três. Cuidar do corpo, expandir sua mente e também conectar-se espiritualmente, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.